Sejam todos bem-vindos à cobertura bio da ASCO-GU 2022. Eu sou André Fay, estou aqui com todo o time bio comigo. E a ideia é que nessa manhã a gente possa discutir os principais estudos apresentados nessa ASCO-GU que com certeza modificam a nossa prática clínica. Nós vamos começar a nossa atividade de hoje falando um pouco sobre o tratamento do câncer de próstata metastático hormônio sensível e o que muda em 2022 nesse cenário específico. Eu vou começar trazendo para vocês alguns slides para discutir um pouco desse cenário atual. A gente sabe que o tratamento do câncer de próstata vem passando por grandes modificações e por vários avanços nos últimos anos, uma série de drogas e tratamentos aprovados na última década, que certamente vem melhorando o desfecho clínico dos pacientes e trazendo novas opções para o tratamento de diferentes cenários do câncer de próstata. A gente sabe que muitos desses tratamentos são desenvolvidos num cenário da doença resistente à castração, mas a gente tem visto a intensificação do tratamento no cenário hormônio sensível isto é hoje uma estratégia importante para melhorar a sobrevida e nós temos visto uma série de tratamentos que aumentam a sobrevida desses pacientes de forma bastante significativa desde 2015, quando o Charted foi publicado, trazendo o impacto da adição de quimioterapia ao tratamento, a castração, que é o pilar do tratamento, que sempre foi utilizado nesse contexto, e depois nós temos todos os novos agentes hormonais, e é o que a gente quer discutir hoje, as estratégias de intensificação e como talvez associar a quimioterapia a um novo agente hormonal, que é o que tem se discutido e foi bastante discutido na ASCO-GU de 2022. Quando a gente fala no tratamento da doença metastática, hormônio sensível, a gente tem que ter em mente alguns aspectos que são os nossos objetivos para tratar esse paciente. A gente quer, de alguma forma, controlar a doença e prolongar o tempo até a progressão, para que esse paciente possa, então, não ter novas lesões metastáticas, eventos esqueléticos, dor, etc., que podem surgir com a progressão de doença. Nós queremos, obviamente, prolongar a sobrevida desses pacientes, mas nós temos que levar em conta questões relacionadas ao perfil de toxicidade e à qualidade de vida desses pacientes. E eu coloquei aqui, nessa tabela, todos os estudos que mostraram o quão importante é a intensificação de tratamento no cenário da doença metastática hormônio sensível. Como eu comentei inicialmente, o estudo Charted em 2015 foi o primeiro estudo a mostrar que a adição de docetaxel à terapia de deprivação androgênica aumentou a sobrevida de forma muito importante. A gente está falando aqui num tempo mediano maior do que 12 meses, e isso na doença metastática é algo bastante significativo. A gente sabe que esta é uma população de maior risco, que talvez tenha o benefício da adição de quimioterapia. E depois do estudo Charted, os dados foram corroborados pelo estudo de Stampede, que é um estudo de vários braços e que tem um braço com docetaxel que de alguma forma confirmou ou corroborou os dados apresentados no Charted. E depois nós temos uma série de estudos mostrando a adição de novos agentes hormonais, determinando ganhos do ponto de vista de sobrevida e de uma série de outros desfechos de magnitudes bastante semelhantes. Então, nós temos o estudo Latitude com a adição de abiraterona, temos o braço do Stampede, que também avaliou a adição de abiraterona, o estudo Artes e o estudo ENZAMET, combinando enzalutamida ao ADT padrão, a palutamida combinada ao ADT no estudo Titan, e quando a gente observa o hazard ratio de sobrevida global, a gente vê hazard ratio bastante semelhante em todos esses estudos e com ganhos de sobrevida e de sobrevida livre de recorrência. 2021, ESMO, a gente tem uma apresentação presidencial bastante importante pelo Dr. Karim Fizazi no estudo PEACE-1, mostrando que a adição de docetaxel, aqueles pacientes que receberam a adição de abiraterona naqueles pacientes que receberam terapia de deprivação androgênica mais docetaxel aumentava ainda mais a sobrevida desses pacientes numa população de alto risco. E isso trouxe à tona uma discussão e uma pergunta que ainda estava em aberto, que é, de alguma forma, será que neste processo de intensificação
combinar quimioterapia com um novo agente hormonal melhora ainda mais, ou seja, tem um efeito sinérgico, e isto foi, de alguma forma, o intuito, né, deste estudo apresentado pelo Dr. Karim Fizazi, o estudo PEACE-1, que é um estudo que tem um desenho que a gente pode discutir um pouco mais para frente, mas que de fato mostrou um ganho de sobrevida global na combinação dessas duas estratégias. E agora na ASCO-GU a gente teve o estudo ARASENS, que é um estudo de fase 3 que combinou darolutamida, um novo agente hormonal, com docetaxel nos pacientes com doença metastática hormônio sensível diagnosticados. Então, um estudo, né, com um desenho bastante tradicional, onde um grupo recebeu darolutamida, outro grupo recebeu placebo, e todos esses pacientes receberam, então, docetaxel, e como critério de inclusão, esses pacientes deveriam ser candidatos a receber docetaxel nesse cenário, e aqui já fica uma questão que eu quero discutir com vocês em relação aos critérios de inclusão desse estudo. Mas o que a gente observa é uma separação das curvas bastante significativa, onde a gente vê um ganho de sobrevida global e uma redução do risco de morte de 32%, favorecendo o uso de uma intensificação do tratamento com quimioterapia docetaxel associado a darolutamida, combinado com castração mais docetaxel. A gente observa que esses ganhos são independentes de a gente estar frente a uma doença diagnosticada metastática ou uma recorrência após um tratamento da doença localizada, e diversos outros desfechos que vão ser discutidos ao longo do dia de hoje também se mostraram positivos, favorecendo o uso da combinação. Uma das discussões que a gente tem é, bom, será que todos os pacientes precisam receber uma terapia tripla intensificada? E se receberem, como é que a gente sequencia esse tratamento? O que esses pacientes podem fazer depois disso? E aqui eu termino, então, essa breve contextualização do cenário do tratamento do câncer de próstata metastático hormônio sensível, para abrir aqui para uma discussão ampla com todos os especialistas de o que a gente vai fazer segunda-feira no nosso consultório, quando a gente estiver frente a um paciente com câncer de próstata metastático hormônio sensível. E como é que a gente vai tratar esses pacientes? Sem dúvida, eu quero contextualizar alguns desafios. A gente sabe que existe uma questão relacionada a acesso, custo, a tolerabilidade desses tratamentos, os dados que são bastante recentes. Né? Será que a terapia tripla deve ser uma terapia tripla para todos os pacientes? E é assim que eu quero começar, então, a nossa discussão de hoje. Meus amigos, sejam muito bem-vindos a essa conversa, e acho que o objetivo desse nosso simpósio satélite é tornar não uma aula expositiva, e sim uma discussão. E eu quero começar, então, perguntando para vocês, no consultório de vocês, segunda-feira, vocês vão tratar os pacientes com câncer de próstata, doença hormônio sensível, com terapia tripla, com quimioterapia associada ao ADT, com um novo agente hormonal associado ao ADT? Como é que vocês vão tomar essa decisão? Sassi, quer começar? Começo sim. Prazer estar aqui com vocês todos, é uma honra e dividir com todos vocês em casa também, e até uma pequena plateia presente aqui nesse nosso evento híbrido. É muito bom começar a ter os eventos presenciais e estar um pouco mais próximo mesmo. Mas enfim, segunda-feira, não indico para todos os pacientes terapia tripla, assim como eu já não indicava anteriormente, então não mudou a minha rotina de prescrição e de cuidado com os pacientes. Eu acho que o que a informação nova, o que a nova evidência traz é uma maior segurança para a gente, quando tem algum paciente com doença muito sintomática, mais agressiva, que a gente, em vários contextos, em vários sinais, tem um pior prognóstico, a gente pode fazer. Então, a permissão para escolher a terapia tripla para alguns pacientes específicos, e aí eu gostaria até de ouvir depois dos colegas como selecionar esses pacientes, acho que isso me permite a escolha, mas ainda para a grande maioria dos meus pacientes com câncer de próstata metastático sensível à castração, ainda a terapia tripla não é a rotina. Então as escolhas entre fazer quimioterapia ou fazer um novo agente hormonal vão depender de vários aspectos. A maioria dos meus pacientes recebe novos agentes hormonais e não quimioterapia, mas entram na consideração custos, o acesso às terapias, então isso realmente a gente tem que discutir, e outros aspectos especialmente relacionados à toxicidade. Imagino que eficácia não seja
uma diferença que a gente tenha na nossa mão para quantificar e para dizer que determinado medicamento é melhor do que o outro. Talvez toxicidade a gente tenha, hábito de prescrição e outras coisas. Igor, tu concorda com o Sassi? Como é que tu complementa esse comentário? Como é que tu toma as decisões na tua prática clínica? Muito bom, também bom dia a todos, um prazer grande estar aqui com vocês hoje, com esse time. Eu acho que algumas premissas são importantes, tá? Que a gente deve considerar daqui para frente. A primeira delas, né? Terapia de deprivação androgênica isolada, ela já não é mais padrão, na minha opinião, em nenhum cenário. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que a intensificação está cada vez mais presente no nosso dia a dia e os estudos claramente vêm mostrando isso de uma maneira sistemática nos últimos anos. Dito isso, a pergunta principal é: a terapia tripla hoje é padrão para todos os pacientes? A resposta, na minha opinião, é não. E ela é não muito pelos conceitos colocados aqui pelo André de uma maneira clara, né? E principalmente, eventualmente, pela dificuldade da gente ter de selecionar esses pacientes. Mesmo que a gente destrinche a população desses estudos, sabendo que o PC1 é uma população que favoreceu mais pacientes em termos de resultado para a população de alto volume, o Aracem já não toca muito nesse assunto, ele já vai direto para a maioria dos pacientes, mais de 80% deles têm doença metastática de novo. Então, assim, é difícil a gente extrapolar. Nós não temos hoje um biomarcador que nos ajude a selecionar químio mais ADT, mais novo agente hormonal versus novo agente hormonal e hormonoterapia. A outra coisa que é importante a gente falar, a gente não sabe o papel da comparação em terapia tripla e um novo agente hormonal, por exemplo. Né? A gente comentou isso bastante, mas o braço controle do Aracem, se fosse dar lutamida, talvez a gente não soubesse exatamente quais seriam esses resultados e qual o impacto da quimioterapia. Então, a minha opinião, resumindo isso, a quimioterapia, eu acho que ela está indicada para pacientes selecionados e podem ser que esses pacientes selecionados sejam pacientes de alto volume, sintomáticos e possivelmente mais jovens com menos comorbidades. Só para finalizar, nas últimas semanas eu recebi 2 pacientes com características muito semelhantes desses 2 estudos, PC1 e Aracens, e nenhum desses pacientes eu indiquei químio. Todos eles eram idosos, frágeis e com algum grau de comorbidade. Então, é difícil para nós, dentro da oncologia urológica, indicar quimioterapia de cara. As pessoas da mama fazem isso com muita tranquilidade, do cólon também. Para a próstata, a hormonioterapia ela ainda é muito tradicional e a gente não tem esse drive muito forte de chegar a indicar quimioterapia. Excelente, Igor. Sabino. Posso só complementar? Por favor. Eu acho que eu concordo com o Sassi e com o Igor. Não faria terapia tripla para todo mundo. Acho que é um dado ainda em aberto se a combinação de deprivação androgênica com novo agente hormonal realmente é pior do que a terapia tripla. A gente ainda não sabe. Mas tem alguns pontos interessantes que a gente tem que levar para o nosso dia a dia. Por exemplo, pacientes acima de 75 anos, que é o nosso dia a dia, é a população com menor representação dos 2 estudos de terapia tripla. Então, assim, a gente realmente vai fazer quimioterapia para esses pacientes que geralmente são pacientes, além da idade, com comorbidades, pacientes frágeis, né? E a gente também tem algo do ponto de vista prático que já é acessível no Brasil na saúde suplementar, saúde privada, que é a questão de estadiamento com PET-PSMA. Né? Então, essa é uma realidade. A gente muito paciente no nosso consultório já com PET solicitado pelo colega da urologia, que mostra doença linfonodal extensa, por exemplo. Mas doença linfonodal não entra no critério de risco do Charter, por exemplo. Não tinha extensão linfonodal. E aí, esse paciente é um alto volume ou não? A gente sabe que metástase linfonodal, a sobrevida é melhor do que metástase óssea. Então, tem esses questionamentos, né? Será que esse paciente merece terapia tripla? Ou apenas a deprivação androgênica com um novo agente hormonal? Então, a gente abre esses questionamentos que a gente vai ter na prática clínica, né? E realmente não sei se é para todo mundo. E se a gente pegar aquele paciente com uma doença mais agressiva, como o Sassi falou, que é um paciente metastático de novo, que a gente sabe que o prognóstico é pior, que tem uma metástase visceral ao diagnóstico, a gente sabe que isso aí não é comum no câncer de próstata. Metástase visceral, se a gente pegar o PC1, era 13% dos pacientes, o Aracem também 13%, 15% que tinha metástase visceral. Então a gente precisa realmente, como o Igor falou, tentar identificar nos próximos anos biomarcadores que nos direcione melhor em quem realmente merece a gente fazer a terapia tripla. Excelente. Não, é interessante porque, de fato, né, os dados chamam a atenção porque tem uma magnitude importante, ao meu ver, do ponto de vista numérico. Né? Andrei, deixa eu explorar um pouco o teu conhecimento. A gente tem 2 estudos avaliando a terapia tripla, estudos, né, positivos e apresentados, né, o estudo PC1 e o Aracens. Como é que tu vê a diferença entre esses estudos?
entre as populações incluídas nesses estudos e como é que tu contextualiza do ponto de vista prático, tu acha que a gente pode, que a gente tem de fato consistência nesses estudos para reforçar a indicação de terapia tripla, ou tu acha que existem diferenças metodológicas, diferenças na estruturação, no desenho desses estudos que ainda acabam trazendo mais perguntas do que respostas? Como é que tu vê essa diferença entre os dois estudos que avaliaram a terapia tripla? Então, também oi para todo mundo que está aqui com a gente. Acho legal esse ponto porque eu vou falar um pouco como é que eu interpretei essa evolução desses dados, né? Vamos dizer assim. Ele foi apresentado a primeira vez na ASCO do ano passado, com os dados de RPFS ainda, né? E a gente discutia isso. Puxa, 2 anos e pouco, né? Que dava de ganho de sobrevida de progressão radiográfica. Aí, mas a gente fala, bom, os custos de toxicidade, custo. Então, acho que ainda não é um endpoint ideal. Aí veio a sessão presidencial da ESMO, derrubando todo mundo, quando eu não acreditava que daria realmente um benefício sobre a vida global. E aí se mostrou. O grande ponto da primeira pergunta que você fala sobre desenho de estudo, o estudo realmente PIS-1, eu acho um estudo fantástico, mas a gente tem que lembrar que ele, diferentemente do estudo ARASENS, ele tem uma poluição na sua avaliação. Então ele é um estudo multifatorial, 2x2, que queria avaliar diversas estratégias, 4 estratégias, entre bloqueio endogênico, uso de docetaxel, uso de abiraterona, uso de radioterapia para o tumor primário, assim por diante. E aí, a docetaxel, como terapia padrão, passou a ser sugerido, depois de que a gente tinha mais ou menos os dados ali do Stampede, alguns anos depois dos dados do Charter, desculpa, e passou depois a ser obrigatório para esses pacientes, perfazendo como que mais de 60% da população do estudo PIS-1 recebesse docetaxel. Tá? E essa análise de combinação de terapia tripla versus terapia dupla com quimioterapia, isso é muito importante a gente colocar, ela veio só nessa população de 60%, fazendo uma análise, inclusive, da interferência ou não da radioterapia no primário, e aí, como não viu uma interação dessa radioterapia, podia ser analisado, então, um pool desses pacientes, eles foram meio analisados nesse pool, e aí também depois veio mais uma avaliação de que o maior benefício veio da população de alto volume, quer dizer, foi um estudo muito interessante, eu acho que trouxe uma nova perspectiva, porém tinha uma colcha de retalho na sua análise estatística. Então eu achava que valeria a pena, principalmente para esses pacientes que a gente comentou aqui, que na verdade a gente também extrapola, porque a diferenciação neuroendócrina, não estava lá. É meta-hepática ou não, bom, a análise é para todo mundo. Mas tudo bem, é compreensível que a gente vai extrapolar isso. Com os dados do ARASENS, eu venho evoluindo eu vou digerindo esse dado. Eu acho que os dados do ARASENS são um pouco diferentes. O desenho é um desenho puro, para aquela população onde todos deveriam receber ADT e docetaxel como tratamento padrão, e a gente avaliaria realmente a adição do novo agente hormonal, da lutamida, nesse terapia dupla. E esse estudo ele foi positivo do endpoint primário, é que eles não analisaram o volume de doença, nem sei se vão analisar, talvez lá para frente, não sei se há interesse de discutir isso ou não, mas o fato é que teve. O que eu chamo a atenção aqui, em termos até da minha prática no consultório, perto de tudo isso que eu vi? Eu acho que, primeiro, a evolução dos dados mostra consistência nos dados, querendo ou não, a gente tem consistência, a gente tem um hazard ratio de 0,73, se não estou enganado, no PIS-1, e 0,68 agora no ARASENS. Então a gente tem consistência numa redução do risco de morte para esses pacientes, apesar do PIS-1 ser uma colcha de retalho, vamos chamar assim, e o ARASENS ser um desenho mais puro nesse cenário. E primeira coisa que eu vou ver na segunda-feira é, esse paciente pode não receber químio? Primeira pergunta. Se ele não puder, tá muito fácil para mim. Tá muito fácil. Se o paciente pode receber químio, eu com certeza, pouco diferente dos colegas aqui, não que eu não concorde com todas as explicações, eu vou ser mais permissivo a uma terapia tripla. Estou dizendo que eu vou oferecer para todos os pacientes, não é conduta padrão, mas assim, eu serei mais permissivo. Vou falar por quê. Porque os dados eles têm se confirmado, e tem um detalhe importante aqui, que apesar da gente não saber se realmente a terapia tripla é melhor que a terapia dupla com o novo agente hormonal, a gente tem números muito importantes. Eu tenho uma redução do risco de morte da ordem de 32% em cima de um tratamento que já deu 28% de redução do risco de morte. Isto é, dados do Charted. Químio mais ADT reduzem em risco de morte em 28%. E eu dou um tratamento que eu reduzo mais 32% em cima disso. Então, eu acho que é um dado importante. Eu entendo ter a ausência, infelizmente, do combinado com o novo agente hormonal, mas é um dado bastante importante. Andrei, deixa eu te provocar. E aí também vou botar o Adriano na conversa aqui para ver se ele concorda e se contrapõe. Como é que tu vai definir que esse paciente pode receber quimioterapia no teu consultório segunda-feira? Porque eu acho que uma das questões que está sendo colocada aqui, que é a seleção do paciente, que eu acho que é extremamente importante, que a gente vai ter que aprender,
né? É como a gente seleciona esse paciente. E os critérios de inclusão no PIS-1, no ARASENS, eles não consideram exatamente os critérios, por exemplo, utilizados no Charted. Então, como é que tu vai definir frente ao teu paciente, ele pode receber quimioterapia? Tu diz assim, olha, a primeira pergunta que eu vou responder é se esse paciente pode receber quimioterapia. Não. Qual é o teu critério para definir, ou tu vai usar os critérios do Charted, por exemplo, como sendo, olha, eu vou usar esses critérios, e aí vou eleger os critérios do Charted, né, considerando que esse paciente pode ter benefício ao uso de docetaxel, ou qual o critério que tu vai usar para responder essa pergunta que tu colocou, que eu particularmente acho que de fato é algo que vai estar permeando as nossas decisões. Então, quem é o paciente? Na verdade, o que eu coloquei aqui é muito mais o paciente que é o que está no estudo ARASENS, fit ou não para quimioterapia. Isso que eu estou querendo dizer. Não é critério de seleção de risco ou de volume de acordo com os estudos. É fit ou não. Paciente que... Porque o estudo ARASENS ele é para todo mundo. Não importa. Ele só avalia pacientes que são fit para quimioterapia, eles vão entrar. E aí fit é o que a gente tem no dia a dia. Talvez pode mudar um pouquinho com a experiência de cada um, o lugar que a gente trabalha, né? Maior acesso ou menor para o paciente poder fazer as coisas e tal. Eu acho que é uma coisa, é o fit. Como é que eu vou interpretar isso segunda-feira? É o fit para quimioterapia ou não? Se eu for pensar em critérios, em características do tumor para definir ou não, o próprio Charted me permite, porque apesar dele ser o benefício na população de alto volume pelos critérios do Charted, ele tinha um terço dos pacientes que eram baixo volume. Então ele incluiu todo mundo. Foi até uma emenda nesse estudo do Charted. O Stampede do docetaxel também coloca todo mundo. Tem um Stampede, inclusive, fazendo doença localizada de alto risco, paciente residual de bioquímica de alto risco. Então também posso colocar todo mundo. Assim como o estudo ARASENS. O único estudo que talvez tinha uma população que era ausente nesses estudos, que era 100% de pacientes com diagnóstico de novo, era o estudo PIS-1, que essa é a única diferença desse estudo mesmo em termos de população. Lá só tinha paciente de novo. Mas no estudo ARASENS tinha tanto de novo como recorrente, no estudo Charted também, no estudo Stampede do docetaxel também, no braço do docetaxel. Então eu acho que de maneira geral eu posso por qualquer paciente fit. Claro que eu vou definir algumas coisas. Eu vou atravessar o Adriano um pouco, aí é importante, porque uma questão que o Andrei levantou é a adição de benefícios, né? Então, o Charted já mostrou um benefício em sobrevida global e os novos estudos ganham mais. Mas o benefício do Charted foi numa população específica. Ele incluiu pacientes com baixo volume, mas o benefício não aconteceu nessa população. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com generalizar com base em critérios de inclusão de um estudo posterior e achar que o benefício de base já está garantido por um estudo anterior que naquela sua população como um todo não está. Essa é a grande confusão da história. Porque a conclusão dos estudos, para mim, mostra só que ADT mais quimioterapia não é mais o padrão, mesmo para pacientes com alto volume de doença. Isso, para mim, está correto. Esse é um drama para pacientes do SUS, por exemplo, para quem tem menos acesso a tecnologias mais recentes. Mas eu sou bem mais conservador na adição na consideração de adição de benefícios sequenciais, a não ser que seja uma subpopulação. Aí a pergunta do FAI cabe bem para assim, como selecionar? Eu não concordo que qualquer paciente fit para a quimioterapia seria um bom candidato à terapia tripla. Que nem eu disse, permissivo. Eu vou ser mais permissivo. Não falei que é recomendação formal, falei permissivo. Mas outra coisa, do mesmo jeito que você defendeu a estatística que a gente não pode fazer do estudo Charted, você também tem que entender que no estudo ARASENS todos os pacientes tiveram benefício. Você não exclui pacientes de alto ou baixo volume. Isso não está lá. Mas não para quimioterapia, né? Para terapia tripla, não para o docetaxel. A pergunta era outra. Essa questão, Adriano. Assim, primeiro, bom dia a todos. Igualmente é um prazer estar aqui com vocês de novo presencialmente. Mas eu acho que, assim, a gente não está falando, o André e o Andrei não estão falando coisas diferentes. Eu entendo que o estudo, o que o ARASENS nos traz é que o estudo Charted não deve mais ser feito isolado, né? Os pacientes não devem receber apenas quimioterapia. Depois da ASCO-GU, naquela segunda-feira depois, o que eu tenho feito no consultório é pacientes em que eu pensaria fazer Charted, ou seja, e aí são critérios subjetivos, doença visceral sintomática, pacientes mais jovens, ou pacientes que eu faria o Charted, esses são os pacientes que daí eu concordo com o Andrei, eu seria mais permissivo de fazer terapia tripla. Mas a realidade é que nos últimos 5 anos, desde que saiu o Charted, Stampede, uma grande minoria dos meus pacientes receberam quimioterapia em primeira linha.
a maioria recebe um antiandrogênico. Então, daqui para frente, quantos desses pacientes eu ainda vou considerar fazer quimioterapia? Eu ainda não sei, né? Então, eu concordo com o Andrei, eu vou ser mais permissivo nesses pacientes, mas na realidade, eu não sei quantos desses pacientes. E eu não acho que é uma questão de quem é fit para a quimioterapia. É mais uma questão de quem necessite quimioterapia. Que, claro, é subjetivo, né? Cada um tem o seu critério e a maioria dos pacientes, pelo menos antigamente, a gente pegava os pacientes resistentes à castração e a gente dava docetaxel para todo mundo na resistência à castração. E um outro dado, só para complementar, que eu acho que é interessante ressaltar, e eu sempre fui muito crítico desse dado com os outros estudos, o Titan, o Latitude, enfim, é as terapias subsequentes. Então, quando a gente vai antecipar uma linha, porque aqui nada mais é do que a gente está antecipando o antiandrogênico, certo? A gente precisa ver a sequência, né? E quando a gente vê as terapias subsequentes no braço do placebo, muitos desses pacientes, pelo menos 60% dos pacientes, receberam um novo agente hormonal. E mesmo assim se manteve esse benefício sobre a vida global. Eu acho que esse é um dado importante, né? Quando você vai antecipar. Agora, claro, a falta do braço só com antiandrogênico é o que a gente precisaria, e eu duvido que a gente tenha esse dado. Esse braço a gente não vai ter, né? Mas só um ponto interessante na discussão ainda do Sassi e do Andrei, é que o Arasens, ele tinha uma estratificação por volume de doença, não saiu na publicação agora, mas tinha uma estratificação planejada, e que eu fico curioso, realmente, como tem uma estratificação, eles devem soltar essa análise de subgrupo, eu sei que tem todas as críticas, no futuro. E aí, assim, devolvendo para o Andrei, que está mais convicto, talvez, que a quimioterapia a gente deve considerar uma população maior, se eventualmente essa análise de subgrupo mostrar que por baixo volume o benefício não existe, ou ele é mínimo, né? Isso mudaria, assim, o teu entusiasmo em considerar a quimioterapia, entendeu? Não, para o André ou para mim? Não, pera só, é que a Andrei. pergunta não é essa, né? Na verdade, mesmo eu imagino que o subgrupo seja... não haja diferença entre os subgrupos. É a minha percepção. Porque a quimioterapia vai ter pouco impacto no paciente com baixo volume de doença, e o novo agente hormonal tem, com base nos estudos anteriores tradicionais. Então, assim, seria estranho se fosse igual, por exemplo, porque... O PIS foi. No PIS foi. No PIS foi. Não sei, tá entendendo? A população de baixo volume foi exatamente igual no PIS. No benefício não veio dessa população. Mas isso pode acontecer, no PIS foi. Mas não é a pergunta que foi feita, essa que eu estou falando. A pergunta do estudo é diferente. A pergunta que a gente quer saber é se quimioterapia sim ou não. E não é essa. O estudo, nenhuma análise sobre o grupo vai responder. A pergunta não é quimioterapia sim ou não. A pergunta do estudo é agente hormonal a quimio, né? Nossa pergunta agora é o inverso. Está invertendo, justamente que é o que vai. Eu vou pedir autorização aqui para os organizadores para a gente prolongar 1h30 a nossa discussão. Mas assim, uma última pergunta, a gente está chegando. Então eu vou passar para ti, mas eu vou colocar mais uma perspectiva, Andrei, para a gente está chegando no final do nosso tempo, mas sem dúvida a gente vai discutir mais Arasens hoje ao longo do nosso módulo de próstata. 2 pontos que para mim chamam a atenção e que eu gostaria de ouvir vocês rapidamente. 2 estudos, quando os dados de uso de quimioterapia se tornaram evidentes e o benefício se tornou evidente, permitiram pacientes receber quimioterapia e entrarem em estudos com agentes hormonais. Estudo com a palutamida, incluiu pacientes ou permitiu pacientes receberem docetaxel, e estudo Enzamet, permitiu pacientes receberem quimioterapia. Questionamentos em relação ao uso sequencial, concomitante, exatamente esses pontos que eu quero que vocês toquem rapidamente, mas esses estudos não mostraram esse ganho nessa população, e para mim esse é uma pequena interrogação, um número pequeno de pacientes, uma série de limitações, mas assim, será que esse é um dado que enfraquece os dados que a gente está vendo do Arasens, ou vocês não consideram esse tipo de situação? Eu acho que essa é uma pergunta boa para o Sassi que adora discutir. Eu vou responder isso que é minha vez. Vou responder isso que é minha vez aqui, que é importante. Primeiro, falar para o Sabino, eu acho que sim, acho que muda. Qualquer informação que a gente tem, desde que a gente não tenha uma evidência nível 1, a gente tem que usar uma construção de raciocínio com dados de diversos estudos ou não, a gente tem que usar, não tem jeito. Nós temos que ter uma decisão perante o paciente. E essa decisão ela vai ser construída com a melhor evidência até o que a gente pode ter. Infelizmente é isso. Talvez a gente não acerte,
mas a gente vai ter. Então pode ser que mude sim a percepção, com certeza. Vai somar um dado do PIS negativo, mais um dado do Aracens negativo. Acho que é aquela coisa de construção. Eu quero ser rápido para dar oportunidade para os amigos, é só lembrar, apenas 11% dos pacientes receberam quimioterapia, é diferente. Isso estou dizendo no estudo Titan. Esses pacientes, eles acabaram recebendo quimioterapia concomitante, um desenho muito semelhante a sequencial, um desenho diferente do Aracens do PIS, desculpa. Um número muito pequeno, acho que é difícil a gente dizer qualquer coisa nesses 11%. 45% no estudo Enzamet. Nesse caso, um número maior, e o próprio Kiswini já fala claramente, é cedo. Veja o tempo que a gente precisou de follow-up dos outros. Não é negativo. Ele ainda não tem evento suficiente. Então a gente não pode dizer, tem que esperar a análise final para dizer se esse subgrupo vai ter ou não benefício. Igor, 2 segundos para a gente finalizar a nossa sessão. Eu super concordo. A principal dificuldade hoje é onde colocar ou encaixar essa combinação, se é que a gente precisa usar combinado. Então, assim, começar com químio, sequenciar com a hormonioterapia nova ou fazer os dois concomitantes. Então, essa é uma dificuldade. Será que eu devo testar a quimioterapia por 3 ciclos e depois começar a hormonioterapia? Então, a gente não tem esse dado, a gente não sabe como encaixar melhor essa combinação tripla, se é que ela realmente vai acontecer naquele cenário. Só uma coisa, análise do subgrupo não serve para a gente direcionar a conduta para o paciente. Eu estava esperando esse comentário, André. Não Bom, serve, pessoal, não use. Pessoal, queria agradecer, acho que a nossa discussão foi excelente, sem dúvida a gente poderia ficar discutindo muito tempo e a gente vai voltar ao Aracens e a terapia tripla no dia de hoje, então queria agradecer a todos vocês e a gente vai dar sequência ao nosso módulo de câncer renal e tumores raros na nossa discussão e na nossa cobertura da ASCO-GU. Obrigado.